E eu lembro como se fosse hoje, teve uma visita do nosso presidente lá em Mato Grosso e a nossa direção local lá, e aí eles me fizeram esse convite. E o presidente, ele era muito cuidadoso com pessoas, ele é espetacular. O pessoal falou assim, não, você tem que decidir até quarta-feira. Logo depois que eu entrei na empresa, eu comecei a mudar, como eu comentei, meu primeiro trabalho foi lá em Sorriso, no Mato Grosso, depois eu fiz uma passagem por Rondônia, de Paraná, Rondônia, e depois de Paraná eu fui para Tangará, depois de Tangará eu fui para Lucas do Rio Verde. De Lucas, que foi essa virada de chave que eu falei para São Paulo, né? Vou voltar no mesmo assunto. Eu e a minha esposa, na época, a gente já conversava sobre essa possibilidade de mudança, porque eu sabia, né? A empresa já vinha trabalhando essa possibilidade no meu plano de desenvolvimento, de eu vir aqui para São Paulo. E, e eu lembro como se fosse hoje, teve uma visita do nosso presidente lá em Mato Grosso, e, e a nossa direção local lá, e aí eles me fizeram esse convite. E o presidente, ele era muito cuidadoso com pessoas, ele é espetacular. O pessoal falou assim, não, você tem que decidir até quarta-feira. Eu levei ele no carro comigo para Cuiabá e falei, olha, eu gostaria, mas eu quero pensar, quero conversar com a minha esposa e tal. E ele todo cuidadoso falou, não, você pode decidir com calma, você não precisa dar decisão agora pra gente, não. Aí eu voltei, na sexta eu voltei para casa, em Lucas. Aí conversei com a Magna, fiz uma conversa com a Magna, eu falei pra Magna, falei, Magna, você não falou que queria morar numa cidade grande? Ela falou, sim. Eu falei, então chuta uma cidade. Ela falou primeiro, Cuiabá. Eu falei, não. Aí depois ela falou Goiânia. Eu falei, não, pensa numa cidade maior. Ela falou assim, na hora que eu falei pensa numa cidade maior, a perna dela tremeu, que daí ela associou que era aqui em São Paulo, ela que as pernas dela deu uma tremedeira. E eu acho que esse foi realmente um dia marcante, mas ele foi muito importante. Eu falo que até para os jovens, seja os que estão aqui conosco na base, ou os de fora que querem trilhar essa carreira de executivo, eu diria que vir para São Paulo é algo que é muito transformador, tanto para a sua vida pessoal quanto para a vida profissional. Então, hoje, né, com a pandemia, depois da pandemia, algumas pessoas até conseguem conciliar um pouco, morar no interior e trabalhar aqui e tudo, mas minha recomendação é que as pessoas morem aqui, que elas vivam esse aqui, Experimentem. para eles experimentarem a cidade. E quando você chega aqui, você vira turista, você fica aqui anos como turista, visitando a Sim. Pinacoteca, mercado municipal, indo para a praia mais próxima aqui. Então aqui tem visitando os restaurantes, assim, São Paulo é uma cidade realmente espetacular e eu diria assim, você tem que viver esse momento. E às vezes eu vejo Explorar que as os jovens, possibilidades. eu vejo os jovens que estão sendo transferidos para cá pela empresa e eu vejo esse crescimento deles, da família, que a gente acaba tendo algum contato com eles e realmente essa transformação, o poder transformador que é você sair de um lugar de conforto, que não é fácil. Você fala, cara, eu vou Empreender sair a de vida. interior do Goiás ou do Mato Grosso e vir enfrentar aqui São Paulo, enfrentar a selva de pedra, que é uma cidade de muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo é uma cidade muito desafiadora em todos Com- os sentidos. Mas existe vida aqui em São Paulo. Eu falo, pessoal, tem tudo funciona, tudo ao seu jeito. O Perfeitamente. jeito é o Com a jeito de sua São Paulo. perfeição. É isso aí. Nilson, eu tenho a feliz oportunidade de me relacionar com muitas pessoas que foram orientadas, que foram conduzidas profissionalmente por você. Eu digo que é um privilégio, porque quando eu faço um atendimento para essas pessoas, elas conseguem replicar um pouquinho o que elas aprenderam com você, e eu fico muito impactada em perceber o poder de transformação, o poder de conectar e transformar pessoas. Isso eu sempre te digo nas nossas reuniões, eu sempre falo isso para você. Isso realmente é uma habilidade que poucas pessoas possuem, e eu enxergo você como um coaching de conexões mesmo, né? Uma pessoa escolhida por Deus para estar no lugar onde você está, para gerar uma transformação, um despertar nas pessoas, sabe? De forma muito particular. Eu enxergo em você muitas particularidades nesse sentido, né? Então, pelo que eu entendi, o coaching entrou na sua vida mais ou menos em 2019. Você disse que você fez esse programa, certo? Certo. Aham. Eu fiz em 2019, mas assim,
Eu já, isso, É eu falo assim, natural. tudo, isso já é natural, mas eu falo para as pessoas que Oficializou. tudo é treinável, eu falo. Sim, O pessoal do RH que eu me relaciono aqui há muitos anos, algumas pessoas que já passaram por aqui, alguns falavam assim, eu falava para eles, olha, eu quero fazer o curso de coaching. Eles falavam, cara, mas você é tão bom, você já é um líder muito diferenciado, você já é coach, já é mentor, porque eu participei dos programas como menti primeiro, depois me tornei mentor há mais de 10 anos, como eu falei. E, e aí eu insisti e falei, não, eu vou fazer. E realmente, quando eu fiz, eu me tornei ainda mais conhecedor do assunto, porque é um assunto muito delicado. Você lida ali com a vida das pessoas. E a premissa, que eu diria que ela é a básica, é você não distinguir se é uma assistente ou um analista, ou se é por exemplo, uma pessoa que tem um cargo de direção aqui na empresa, um diretor ou um presidente que a gente acaba, né, tendo conversas que eles me falam que são conversas muito poderosas, eles falam que eu sempre coloco eles para pensar. Então, acho que o primeiro ponto é essa conexão genuína. Você tem que estabelecer essa conexão genuína e, a partir daí, a pessoa que está na conversa, ele se abre com você. Eu brinco com eles que o que acontece em Vegas fica em Vegas. Então, o primeiro passo é estabelecer essa aliança poderosa. A partir do momento que você estabeleceu essa aliança poderosa, aí existe a técnica do coaching. O Randy de Stefano, lá onde eu formei no ICI, que é o Integrated Coaching Institute, ele tem uma metodologia muito poderosa, onde a gente fala lá que coach é algo tão poderoso, mas que no Brasil ele foi banalizado, assim, porque concordo. tem pessoas que acham que coach é passar sobre a brasa, é gritar, bater palma, não tem nada a ver, é algo muito mais poderoso, onde você tem que descobrir o coach e o coachee, principalmente o coachee, descobrir o que é que ele está querendo trabalhar durante o processo, seja um comportamento ou uma competência. No caso da mentoria, é algo mais focado na carreira, o que eu falo para as pessoas, o que você quer ser quando você crescer. Às vezes são várias perguntas poderosas de reflexão que tira a pessoa daquele lugar quentinho, que geralmente todo mundo quer ficar, e às vezes alguns querem seguir trilha, seguir trilha de carreira, e aí a partir daí você vai ter que mergulhar no final do dia numa jornada muito profunda de autoconhecimento, porque o principal ponto, ontem mesmo, inclusive, eu terminei um processo, eu posso Sim, citar aqui, eu curti. ontem eu terminei o processo de mentoria com a Thaís, que a Thaís Zapateira é uma colaboradora lá da BASF, e ela é uma pessoa espetacular. Então, assim, o processo dela foi muito lindo. Ela teve uma evolução. Ela mesma fez um textinho que eu acabei postando ali, que ela se tornou uma líder melhor. Então, ali, para mim, aquilo é uma entrega. Aquilo é o resultado final. E, para mim, cada movimento que essas pessoas conseguem, por exemplo, a Thaís, ela foi promovida, ela ela conseguiu aquilo que foi traçado no plano, que a gente traçou no plano de mentoria, e obviamente ela já vinha trabalhando isso com a liderança dela, ela conseguiu, como vários outros, que eu posso citar vários outros que também conseguiu. Tem um outro caso de um colega lá de Goiás, que é o Luan, ele está morando em Goiás, ele tem um caderno, quando ele começou comigo, como ele era RTV pleno, depois ele se tornou um RTV sênior, e depois ele foi promovido. Às vezes algumas pessoas conversam com ele antes de conversar comigo, ele fala, olha, eu abro o caderno, tudo que a gente conversou naquele caderno, ele aconteceu. Mas primeiro, assim, é planejado. Eu falo para as pessoas, a sua vida não pode ser aquela música do Zeca Pagodinho, a sua carreira, melhor. Deixa a vida me, deixa a vida me levar. Não pode, você é o protagonista da sua carreira. As empresas oferecem ferramentas maravilhosas, todas as empresas de grande porte. E se a empresa não ofertar para você, você corre atrás, vai atrás, vai procurar. Hoje tem o mundo a seu dispor na internet, no LinkedIn, no Instagram, tem muita informação boa para você acabar achando alguém que vai ajudar.
despertar, fazer se despertar, sabe? E aí cada um alguns querem alçar cargos de liderança, voos maiores, outros querem ser mais especialista, querem ter uma carreira mais especializada, e no final não tem certo, não tem errado, é aquilo que te faz feliz, porque a gente tem que ter uma relação boa com o trabalho, afinal de contas a gente passa mais tempo trabalhando Sem dúvida. do que com a própria família, então o trabalho ele não pode ser, trabalho não pode ser algo ruim, o trabalho ele é uma dádiva. É algo até que eu acredito que nós temos que mudar na nossa cultura. Nossa, Foi eu colocado também. que o trabalho é um sofrimento. O trabalho não é um sofrimento. Você tem que tornar o seu trabalho divertido. Assim, para fechar essa parte, há cerca de 2 anos eu fiz uma visita lá em Tocantins e um diretor de uma revenda me perguntou como é que eu tinha conseguido ficar tantos anos na mesma empresa fazendo esse trabalho. Eu falei, olha, primeiro que isso aqui para mim não é um trabalho, eu adoro o que eu estou fazendo. Segundo, eu tenho o apoio da minha família. Como se eu tivesse um staff, como se eu tivesse, não, eu tenho um staff me apoiando em todas as decisões que eu, obviamente, vou tomar, mas sempre pactuada com eles. E terceiro, essa série de mudanças que eu fiz, ela fez com que sempre eu estivesse aprendendo. Sempre eu estou aprendendo alguma coisa, que é esse conceito do long life learning. A gente vai ter que continuar aprendendo, seja através de cursos, seja através da mudança no trabalho. Então, assim, eu comecei na época, cheguei a mandar o pedido pelo fax para a BASF. Eu acho que muitas pessoas aqui não sabem nem o que é o fax, gente. Eu sei. Ou você sabe o que é. Eu Passava mandei o fax pedido no no. banco. Não, Telex. Telex. então, eu mandei o fax, eu mandava o fax aqui para São Paulo e eu ligava depois para nossa faturista aqui, que era a Rose, e perguntava se tinha saído os volumes, os preços, estava tudo batendo. E hoje nós estamos na era da inteligência artificial. No passado eu já fiz alguns cursos de inteligência artificial e eu estou usando a inteligência artificial para melhorar a minha produtividade individual e também em alguns temas relacionados ao negócio, aumentar a nossa potência de negócio dentro da empresa. Então você imagina a jornada inteira que eu tive que passar. Quanto Não. aprendizado. Eu acho que é isso que é o legal, né? Tem um livro até que eu gosto de recomendar, que é um livro da Carol, chamado Mindset, que ele fala sobre o mindset fixo e sobre o mindset de crescimento. Então, focar nesse de crescimento. E a beleza disso é que a pessoa pode mudar. Se ele tiver um mindset fixo, para tentar dar um exemplo do que é um mindset fixo, é aquela pessoa que fala assim: não, sempre foi assim, não vai mudar, vai continuar assim. É esse tipo de mentalidade. O mindset de crescimento, que é o desejável para as empresas, é a pessoa que, quando tem um desafio, ele vê aquilo como uma oportunidade. Fala, ó, tem um desafio, então vamos aprender, vamos criar algo para superar esse desafio e no final, lá na frente, a gente vai sair melhor, o time vai sair melhor. Esse tipo de mentalidade que é o que é muito válido pelas empresas. Você sabe que ontem eu fiz uma reunião com um grupo e eu estava falando para eles exatamente isso. A grande sacada é você deixar de ser um observador fixo que fica ali só olhando para um único ponto e achando que aquele ponto resolve tudo da sua vida e se tornar um drone. Porque quando você se torna um drone, você sai daqui e você se coloca aqui. E quando você se coloca aqui, você enxerga o todo. E quando você É, enxerga o todo, você enxerga inúmeras possibilidades, você enxerga um horizonte. A vida acontece nesse horizonte. Enquanto você ficar ali, com a cabeça, com o olhar travado de frente para um muro, enxergando uma única cena, a sua vida vai ficar realmente te trazendo uma falsa sensação de que nada acontece, porque é uma falsa sensação. A todo momento, o processo de evolução está acontecendo e te espera nesse movimento, espera que você vá junto nessa jornada. Agora, cabe a você identificar qual é a postura que você quer assumir diante disso, né? Ou eu fico ali parado, olhando para a parede, tentando descobrir se existe algum furinho nela ainda, ou eu vou lá, me coloco num drone e digo: o céu é. não é o limite, né? No final, é se você vai ser passivo ou se você vai ser protagonista. Sim. Porque protagonista é uma palavra muito poderosa, porque ela pode ser para tudo. Na vida profissional, na vida pessoal, em tudo que você faz na vida, que é o que você está falando. Você pode ficar numa postura mais só esperando ver o que vai acontecer, ou você pode ser esse agente de transformação. Eu acho que isso que é o legal.